Em 15 de junho de 2012, o estudante Evan Calder, de 21 anos, saiu para uma caminhada solo pela trilha dos Apalaches, perto de Damascus, Virgínia, e desapareceu sem deixar vestígios. 5 anos de buscas exaustivas não produziram resultados, exceto por um chapéu encontrado na encosta da Rogers Mountain. No entanto, em outubro de 2017, caçadores avistaram uma figura emaciada em um vestido de chita azul dos anos 70, perto de uma pedreira de calcário abandonada. Era Ivan. Neste vídeo, você descobrirá onde o jovem se escondeu por meia década e por que ele estava usando um vestido antigo. Alguns nomes e detalhes desta história foram alterados para fins de anonimato e confidencialidade. Nem todas as fotos foram tiradas no local. No dia 15 de junho de 2012, uma sexta-feira, o estudante de 21 anos de Roanoke, Evan Calder, começou oficialmente sua caminhada solo pela trilha dos Apalaches. O clima naquela manhã na área de Damascus, Virgínia, estava moderadamente quente e seco, de acordo com os relatórios meteorológicos. As câmeras de vigilância de um posto de gasolina capturaram seu carro prateado às 9h20 da manhã. O vídeo mostra o jovem verificando seu equipamento. Uma mochila grande que, de acordo com amigos, sempre continha um tripé profissional e uma câmera para fotografia de paisagem. Ivan era conhecido entre seus colegas estudantes como uma pessoa concentrada e um tanto reservada, cuja paixão por fotografia muitas vezes exigia que ele ficasse completamente sozinho na natureza. Ele era descrito como um homem de palavra, que nunca se desviava de um plano pré-estabelecido e sempre cumpria seu itinerário. De acordo com sua mãe, Martha Calder, a última conversa telefônica com o filho ocorreu na noite do mesmo dia, às 25 horas. O relatório da polícia afirma que a voz de Evan parecia alegre, mas havia um detalhe perturbador na conversa. Durante o interrogatório oficial, Martha Calder relatou que seu filho mencionou uma sensação estranha que o acompanhou durante os últimos 3 quilômetros da viagem. Ele a descreveu como uma impressão persistente de que alguém o estava observando das profundezas do matagal. Suas palavras estão registradas no protocolo. Ele disse que a floresta ao seu redor ficou excepcionalmente silenciosa e que ele continuava vendo algum movimento na vegetação rasteira, que não conseguia explicar. Na época, ela não deu muita importância ao fato, atribuindo-o ao jogo de sombras e ao cansaço após uma longa caminhada por uma densa floresta de coníferas com uma copa quase contínua. Evan deveria fazer contato em 3 dias, quando planejava chegar ao próximo ponto de sua rota. Quando 72 horas se passaram e seu telefone permaneceu fora de alcance, Martha Calder entrou em contato com o gabinete do xerife do condado de Washington. A operação oficial de busca e resgate começou no dia 18 de junho, às 6h40 da manhã. Guardas florestais nacionais, equipes caninas e mais de 20 voluntários estavam envolvidos na busca. A família do garoto estava no que os coordenadores da busca chamaram de terror paralisante. O pai de Evan, de acordo com o registro da operação, ficou sentado por horas no início da trilha, observando cada figura que surgia da floresta. A área de Grayson Highlands, onde o menino desapareceu, é conhecida por seu terreno desafiador. Encostas íngremes, densas moitas de rododendros e áreas de silêncio sinistro na floresta. Nos 4 dias seguintes, as equipes de busca vasculharam dezenas de quilômetros ao redor da trilha principal. Helicópteros com termovisores foram usados, mas a densidade da floresta na área tornou a fotografia aérea praticamente ineficaz, pois os operadores não conseguiam ver a vegetação rasteira devido à densa copa das árvores. Os especialistas em rastreamento observaram em seus relatórios
que a trilha dos Apalaches estava muito cheia em junho para identificar a pegada de uma pessoa específica. Os cães rastreadores detectaram a trilha apenas nas primeiras centenas de metros, mas ela desapareceu rapidamente assim que o solo se tornou rochoso. No dia 22 de junho, às 13h10, um dos grupos de voluntários encontrou o primeiro e único achado material. Era o boné azul marinho de Evan, encontrado em uma encosta perto da Rogers Mountain, o ponto mais alto da Virgínia, que fica a 1.500 metros de altura. O boné estava em uma saliência de pedra, a cerca de 5 metros da rota oficial. Um exame forense no local não revelou sinais de luta, manchas de sangue ou sinais de queda no desfiladeiro. O objeto parecia ter sido deixado para trás ou levado por uma rajada de vento. O próprio jovem, sua mochila universitária ou sua câmera cara não foram encontrados nas proximidades. A suposição da polícia na época, registrada no relatório final 2 semanas após o início da operação, foi dividida em 2 versões principais. A primeira era um acidente, no qual o corpo poderia ter sido escondido por características do terreno, como deslizamentos de terra antigos ou depressões estreitas entre rochas. A segunda versão, que foi apoiada por alguns investigadores devido à ausência de qualquer vestígio material, era a possibilidade de um desaparecimento voluntário. Entretanto, os colegas de universidade de Evan negaram categoricamente essa hipótese. De acordo com o testemunho deles, o jovem tinha planos ambiciosos para o semestre de outono e estava ansioso para publicar sua primeira série de fotos. Os guardas florestais observaram em seus relatórios que esse tipo de desaparecimento, sem qualquer vestígio material de sapatos ou fragmentos de roupas, é extremamente raro. O caso de Evan Calder foi arquivado, deixando a família em um estado de luto perpétuo e total incerteza. A floresta de Rogers Mountain, onde o boné foi encontrado, tornou-se um símbolo de perda irrecuperável para os pais. Nenhuma das testemunhas que foram entrevistadas posteriormente, e eram dezenas de caminhantes que haviam percorrido a mesma rota em 15 e 16 de junho, conseguiu acrescentar um único fragmento ao quadro. Evan Calder simplesmente desapareceu nas sombras das montanhas Apalaches, deixando apenas o silêncio e uma única marca no mapa onde foi visto pela última vez. 5 longos anos se passaram desde que o nome de Evan Calder apareceu pela última vez nos noticiários, o caso, que as autoridades policiais da Virgínia consideravam sem solução, recebeu um acompanhamento inesperado e macabro em outubro de 2017. O outono daquele ano foi excepcionalmente frio no condado de Washington. De acordo com os serviços meteorológicos, em meados do mês, as temperaturas noturnas já haviam caído abaixo de 32 graus Fahrenheit. No entanto, foi exatamente esse frio que tirou da floresta alguém que há muito tempo se pensava estar morto. No dia 23 de outubro de 2017, aproximadamente às 14h30, 2 caçadores locais estavam caminhando em torno de uma pedreira de calcário abandonada e notaram um movimento estranho na vegetação rasteira. A pedreira, localizada a 8 milhas da estrada pavimentada mais próxima, estava vazia há décadas, coberta de pinheiros e arbustos jovens. De acordo com o testemunho de um dos caçadores, Arthur Mason, eles inicialmente confundiram o vulto com um animal de grande porte ou um animal perdido. Entretanto, quando chegaram a menos de 30 metros, os homens congelaram de surpresa. Diante deles, estava um homem cuja aparência era totalmente incompatível com as condições adversas do deserto. A figura estava vestida com um vestido de chintz azul com um pequeno padrão floral, roupa que, de acordo com especialistas forenses, parecia uma peça de museu
de meados dos anos 70 do século XX. O tecido estava desbotado, mas surpreendentemente limpo, considerando o ambiente. Ele era um homem, mas sua condição física e seus trajes criaram uma imagem mórbida e surreal. As testemunhas descreveram sua pele como branca como papel, como se não tivesse visto a luz do sol por anos. Seus longos cabelos, que caíam até os ombros, estavam emaranhados, mas havia uma sequência estranha, quase ritualística, em seus movimentos. No relatório do interrogatório, Mason anotou o detalhe que mais o impressionou. Enquanto os caçadores aguardavam a chegada do serviço de resgate, tentando não assustar o estranho, ele não lhes deu a menor atenção. Com um cuidado doloroso, o jovem ajustava cuidadosamente os fios de seu cabelo várias vezes, colocando-os atrás das orelhas com gestos curtos e precisos. Ele fazia isso como se a perfeição de seu cabelo fosse a coisa mais importante do mundo. Seu olhar permanecia vazio e firme, mesmo quando lhe faziam perguntas diretas. Quando Arthur Mason perguntou seu nome, o jovem virou a cabeça lentamente. Sua voz era um sussurro suave, quase inaudível, mas as palavras que ele disse fizeram os caçadores estremecerem. Usando o gênero feminino, ele disse: "Esperei tanto tempo para que ele me deixasse sair para o sol." Essa foi a única frase que as testemunhas ouviram antes da chegada do policial e da equipe médica, às 16h45. Naquela mesma noite, o corpo foi identificado no Hospital do Condado por meio de impressões digitais. Tratava-se de Evan Calder, um estudante que havia desaparecido 5 anos antes. A notícia de seu retorno se espalhou instantaneamente por Roanoke, mas a alegria da família foi ofuscada pelo primeiro encontro. Quando Martha Calder e seu marido entraram na sala, não viram seu filho. O que eles viram foi um homem de 26 anos, cuja identidade parecia ter sido completamente apagada e substituída por algo estranho e incompreensível. O relatório médico do exame inicial registrou um grau extremo de exaustão e uma grave deficiência de vitamina D, o que apoiava a teoria do confinamento prolongado em um quarto fechado, sem acesso à luz. Em seus pulsos e tornozelos, os médicos encontraram calos e cicatrizes antigas, típicas do uso prolongado de algemas de metal ou cordas apertadas. Entretanto, o estado psicológico de Evan era o mais assustador. Ele se recusava a responder ao seu próprio nome e continuava a se comportar como se fosse uma mulher de outra época. Mais tarde, o pai de Evan lembrou em uma conversa com jornalistas que o maior choque não foi o vestido ou a exaustão, mas a maneira como Evan olhava para as próprias mãos. Ele examinava as unhas e ajustava a bainha do vestido com uma graça educada, que destoava completamente do calmo estudante de fotografia que ele havia sido até junho de 2012. Toda a sua identidade anterior, sua paixão por fotografia, seus planos de estudo, suas lembranças de casa, parecia ter desaparecido, deixando para trás apenas uma casca vazia, cheia de hábitos de outras pessoas. A polícia do condado iniciou uma investigação imediata, tentando rastrear o caminho de Evan desde o local de sua descoberta até um possível local de detenção. No entanto, a área ao redor da pedreira de calcário era tão acidentada, com afloramentos rochosos e arbustos densos, que até mesmo os cães de busca perderam o rastro depois de 100 metros. As roupas de Evan, o mesmo vestido azul, tornaram-se uma peça-chave de evidência. Os detetives que trabalhavam no caso notaram que o vestido era feito de um jeans barato, que era extremamente popular em cidades pequenas da Virgínia em meados dos anos 70. Ele se ajustava perfeitamente à figura de Evan, o que indicava que alguém havia deliberadamente alterado a roupa para ele.
O estado de choque vivido pela família foi descrito como trauma secundário. Eles tinham o corpo do filho, mas sua mente permanecia em algum lugar na escuridão onde ele havia passado os últimos 1.825 dias. A mãe de Evan ficou sentada por horas no corredor do hospital, sem ousar entrar novamente no quarto onde o filho continuava a sussurrar sobre como era grato pela luz do sol, referindo-se a si mesmo como uma mulher. O retorno de Evan Calder não foi o fim da história. Foi o início de uma investigação que prometia ser muito mais sombria do que o próprio desaparecimento. No dia 24 de outubro de 2017, o Escritório Distrital da Polícia Estadual da Virgínia entrou em modo de emergência. O retorno de Evan Calder, que inicialmente foi visto como um milagre, rapidamente se transformou em um dos mistérios mais sombrios da história criminal da região. Os escritórios dos detetives estavam cheios de um silêncio tenso, quebrado apenas pelo farfalhar dos arquivos e pelo zumbido monótono das lâmpadas fluorescentes. Os investigadores entenderam que não estavam olhando apenas para uma vítima resgatada, mas para a única pista viva de um crime que poderia ter se estendido por décadas. As primeiras tentativas de interrogatório oficial começaram na manhã de 25 de outubro em uma sala especialmente equipada no hospital, onde as condições eram as mais próximas possíveis das condições hospitalares para não provocar outro ataque de pânico na vítima. De acordo com os protocolos, Evan estava em um estado de profunda dissociação pós-traumática. Os psicólogos que estavam presentes durante a entrevista observaram em seus relatórios que o jovem frequentemente perdia contato com a realidade, congelando por vários minutos e olhando fixamente para um único ponto na parede. Seu depoimento foi fragmentado, confuso e completamente desprovido de sequência cronológica. Quando o detetive lhe perguntou sobre o local onde havia passado os últimos 5 anos, Evan simplesmente fechou os olhos com força e começou a se balançar ritmicamente, repetindo em voz baixa as palavras "luz que corta demais seus olhos". O verdadeiro choque estava reservado para os investigadores quando eles analisaram as evidências físicas em detalhes. O vestido azul de chita, com o qual o menino foi encontrado, foi enviado ao laboratório forense para procurar vestígios biológicos. Enquanto os peritos examinavam as fibras do tecido, um dos detetives veteranos, o detetive Harris, notou uma estranha semelhança entre o vestido e os detalhes de um caso muito antigo. Quando a fotografia do vestido foi comparada com as descrições e imagens granuladas em preto e branco dos arquivos que datavam de 1974, o escritório do xerife ficou em silêncio. O vestido que Evan estava usando não era apenas semelhante, era idêntico ao que Sarah Bennett, de 21 anos, usara em 24 de maio de 1974. Essa mulher desapareceu a poucos quilômetros do mesmo trecho da trilha dos Apalaches, onde o próprio Evan desapareceu 38 anos depois. A equipe de investigação chegou a uma teoria que fez gelar o sangue dos policiais mais experientes. Talvez tanto a mulher de 70 anos quanto o menino de 2012 tenham sido levados pelo mesmo predador. Se essa suposição estivesse correta, então havia um criminoso operando nas florestas da Virgínia, cuja atividade se estendia por mais de 40 anos, passando completamente despercebida pela justiça. Essa teoria colocou a investigação em alerta máximo. A polícia começou imediatamente a levantar todos os casos de desaparecimento em um raio de 50 milhas de Rogers Mountain no último meio-século. No entanto, Evan, a única testemunha, não foi capaz de fornecer descrições claras. Durante suas entrevistas com especialistas,
Ele se lembrou apenas de flashes isolados e dolorosos. Sua história, capturada em áudio, incluía um súbito golpe na cabeça por trás, após o qual o mundo mergulhava no cheiro de madeira velha e úmida e mofo. Ivan não conseguia descrever o rosto de seu algoz, referindo-se a ele apenas pelo pronome ele. Em suas memórias mutiladas, essa imagem era desprovida de características humanas, transformando-se em uma espécie de força implacável, quase mítica, que controlava completamente sua existência. O detalhe mais assustador era a lembrança de um ritual diário. Ivan alegou que ele o fazia ficar imóvel em frente a um espelho por horas, enquanto um pente de metal velho tocava seu cabelo. De acordo com o jovem, o sequestrador fazia isso com extremo cuidado, às vezes sussurrando palavras que Evan nem sempre conseguia entender. Os investigadores notaram que, durante essas descrições, o jovem muitas vezes mudava involuntariamente para o gênero feminino. Ele alegou que trouxe Sarah de volta à vida e que agora Sarah tem de ser muito obediente e boa para que não desapareça na escuridão novamente. Isso era evidência de uma destruição deliberada da personalidade da vítima. O sequestrador não estava apenas segurando o menino. Ele estava tentando, metodicamente, substituir seu próprio eu pela imagem de uma mulher que havia desaparecido décadas antes de ele nascer. Os detetives tentaram descobrir onde Evan havia estado durante 5 anos. Foram organizados repetidos voos de helicóptero sobre a área da pedreira de calcário, mas a densa floresta escondia de forma confiável qualquer esconderijo em potencial. Evan se lembrava apenas da ausência de janelas e do som constante de água pingando em algum lugar atrás de uma parede, o que poderia indicar um porão ou uma mina abandonada. Ele descreveu longos períodos de completa escuridão que eram interrompidos apenas quando seu captor trazia comida e uma roupa limpa. Os investigadores estimaram que o jovem havia passado mais de 1.825 dias em completo isolamento, o que explicava sua palidez patológica e o medo de espaços abertos. Cada novo detalhe apenas confundia mais o caso, acrescentando-lhe um toque de horror surreal. A polícia verificou as listas de todos os proprietários das cabanas e dos campos de caça, analisou os registros de compras de mercadorias específicas, mas o criminoso era extremamente cauteloso. A questão de como Evan havia conseguido sobreviver por 5 anos e por que seu captor havia decidido libertá-lo agora, ou como ele havia conseguido escapar do que ele descreveu como uma prisão absoluta, permaneceu em aberto. Até o final de outubro de 2017, a investigação oficial estava efetivamente vagando pela memória labiríntica da vítima, que não entendia completamente se ainda era Ivan Calder. Enquanto a polícia tentava encontrar pistas materiais que ligassem 2 tragédias de épocas diferentes, Evan continuava prisioneiro de suas próprias ilusões impostas. Ele se retraía a cada som estranho no corredor do hospital, ajustando automaticamente a bainha do vestido azul, que se recusava a tirar, alegando que, sem ele ficaria com raiva novamente. Os investigadores sabiam que, para encontrar o sequestrador, precisavam encontrar não apenas um esconderijo na floresta, mas um homem que pudesse parar o tempo para si mesmo e para suas vítimas no coração das montanhas Apalaches. Antes de chegarmos à parte mais importante da investigação, inscreva-se no canal e curta-o. Isso ajuda os algoritmos a promover o vídeo. Isso ajuda os algoritmos a promover o vídeo para que o maior número possível de espectadores possa ver essa história. Obrigado por seu apoio. Em 28 de outubro de 2017, a investigação de Evan Calder
recebeu um impulso que ninguém esperava. Até aquele momento, o testemunho do garoto era caótico e se assemelhava a fragmentos de pesadelos que não podiam ser vinculados a um mapa real. Entretanto, durante a conversa seguinte no escritório da delegacia distrital, que começou às 10h15 da manhã, ocorreu um incidente que mudou o curso da investigação. Um relógio mecânico de parede no corredor começou a tocar. Ao ouvir esse som, Evan, que estava sentado e imóvel, subitamente estremeceu, suas pupilas se dilataram e sua respiração ficou irregular. De acordo com as imagens do CCTV, o jovem começou a descrever em detalhes, quase mecanicamente, o espaço que havia sido sua prisão por 5 anos. De acordo com os detetives presentes na conversa, foi a primeira vez que Evan falou não em enigmas, mas em imagens concretas. Ele descreveu um cômodo sem janelas, com painéis de madeira escura que absorviam qualquer luz. O cômodo estava sempre cheio de cheiro de madeira velha, lustramóveis e poeira. A única fonte de luz era uma pequena luminária de mesa, com uma sombra amarela, que funcionava somente quando ele estava por perto. O detalhe mais assustador era a descrição do ritual noturno diário, que começava exatamente às 19 horas. De acordo com o testemunho de Evan, o sequestrador o sentava todas as noites em uma mesa redonda de madeira, coberta com uma toalha de mesa com franjas. Sempre havia 2 pratos sobre a mesa, cerâmica pesada, típica da vida americana, nos anos 70. O sequestrador forçava o garoto a fazer a chamada conversa fiada. No entanto, os tópicos da conversa eram estritamente limitados. Eles discutiam os eventos dos anos 1962 a 1973, como se estivessem acontecendo agora. Evan se lembrou de como teve de comentar as notícias políticas da era Nixon e as novidades musicais daqueles anos, que ele conhecia apenas pelas palavras de seu atormentador. O relatório do psicólogo afirmava que, após o jantar, eles assistiam a gravações de programas de televisão antigos em um aparelho de televisão pesado e tridimensional. Evan descreveu em detalhes o ruído da troca de canais e a oscilação específica da tela. O sequestrador exigia que ele se concentrasse nesses programas, punindo-o por qualquer desatenção. O garoto se tornou uma decoração viva no mundo ilusório de um homem que se recusava a aceitar a passagem do tempo. Enquanto Evan estava imerso nessas reconstruções dolorosas, o principal detetive da equipe, Michael Stevens, iniciou uma análise aprofundada dos dados de arquivo relacionados a Sarah Bennett. Ao consultar relatórios de maio de 1974, ele descobriu informações que antes eram consideradas secundárias. Os relatórios de 43 anos indicavam que o marido da mulher desaparecida, Thomas Bennett, estava em um estado de depressão profunda na época da investigação. De acordo com os arquivos do caso, ele foi a última pessoa a ver Sarah antes de ela sair para caminhar pela mesma rota em que o boné de Evan foi encontrado mais tarde. Outras verificações em bancos de dados de imóveis e registros de eleitores revelaram que Thomas Bennett não só estava vivo, como também nunca havia deixado o condado de Washington. De acordo com as informações recebidas, o homem tem levado um estilo de vida completamente recluso na área de Bennett's Hollow há mais de 30 anos. Trata-se de um terreno particular de cerca de 20 acres, localizado em uma área de floresta acidentada adjacente aos limites da Floresta Nacional. Durante uma breve entrevista, um dos carteiros locais disse à polícia que raramente vê Bennett. O idoso só vai à cidade uma vez por mês para comprar mantimentos, evitando qualquer contato com seus vizinhos. Ao analisar um mapa da trilha dos Apalaches, os detetives notaram uma coincidência suspeita
e assustadora. O ponto em que o sinal do telefone de Evan foi detectado pela última vez em junho de 2012 estava no mesmo trecho da trilha em que o rastro de Sarah Bennett havia desaparecido em 1974. A distância entre os dois pontos era de menos de 300 metros. As duas vítimas pareciam ter desaparecido no ar, na mesma área da floresta, que geograficamente fazia fronteira com a área de Bennett's Hollow. Essa descoberta mudou o status de Thomas Bennett de testemunha do passado para pessoa de interesse. A polícia começou a preparar um plano para visitar sua casa, agindo com o máximo cuidado para não alertar o suposto sequestrador. Os policiais que analisaram o depoimento de Evan sobre conversa fiada dos anos 70 viram uma clara conexão lógica entre a data do desaparecimento de Sarah e a psicopatologia que ele descreveu. Cada detalhe, desde o vestido de chita até as gravações de programas de TV antigos, indicava que o criminoso estava tentando recriar a época em que Sarah ainda estava por perto. Na noite do dia 29 de outubro de 2017, decidiu-se realizar uma entrevista oficial com Thomas Bennett. A polícia pretendia mostrar a ele uma fotografia do vestido azul encontrado com Evan, esperando sua reação. Os investigadores entenderam que, se Bennett estivesse envolvido no desaparecimento de Evan, cada segundo de atraso poderia levar à destruição de provas no porão sem janelas que o jovem havia mencionado. A atmosfera na delegacia era tensa. Os detetives sabiam que estavam prestes a solucionar um mistério que se escondia nas densas sombras de Bennett's Hollow há 43 anos. No dia 30 de outubro de 2017, às 10h30 da manhã, 2 detetives do Departamento de Polícia do Condado, Michael Stevens e David Harris, dirigiram até a fronteira da área de Bennett's Hollow. A estrada para a casa de Thomas Bennett provou ser um desafio. Um caminho estreito de cascalho, lavado pelas recentes tempestades de outono, estendia-se por uma densa floresta de pinheiros e carvalhos por mais de 3 quilômetros. De acordo com o relatório dos detetives, a área parecia completamente isolada do mundo exterior. O serviço de telefonia celular desapareceu 1 quilômetro antes do destino, e a floresta ao redor parecia tão densa que a luz do sol mal penetrava na copa das árvores, mesmo em seu zênite. A casa de Bennett era uma estrutura de madeira de 2 andares, cujas paredes haviam se tornado cinza escuro, quase preto, com o tempo. No entanto, o primeiro detalhe que fez os policiais pararem o carro foi na varanda. Vestidos femininos lavados estavam secando em cordas esticadas entre os postes de suporte do terraço. Conforme descrito pelo detetive Harris, eles eram feitos de chita e algodão, com estampas típicas dos anos 70, pequenas flores, padrões geométricos e cores pastéis. Entre eles, destacava-se um vestido azul marinho, quase idêntico ao que Evan Calder havia usado uma semana antes. Quando os detetives saíram do carro, o próprio proprietário entrou pela porta. Um homem que não se assemelhava a um criminoso perigoso apareceu diante deles em uma manhã sombria. Thomas Bennett era um homem frágil, com cerca de 75 anos, cabelos grisalhos esparsos e mãos ligeiramente trêmulas. Ele usava uma camisa limpa, embora velha, e seus olhos irradiavam uma calma simpatia. O relatório de Stevens afirma que Bennett parecia um típico avô do interior, cuja vulnerabilidade inspirou uma sensação instantânea de confiança. Ele prontamente convidou os policiais para a sala de estar, que, de acordo com os detetives, parecia o cenário de um filme histórico. Todo o interior da casa parecia congelado no tempo. Havia revistas do ano de 1974 na mesa de centro e fitas cassete para toca-discos antigos nas prateleiras.
As paredes estavam quase totalmente cobertas por fotografias de Sarah Bennett. Ela estava sorrindo, posando em frente a uma floresta ou sentada na mesma sala de estar. Thomas ofereceu chá aos detetives e iniciou a conversa primeiro, expressando sua esperança de que a polícia tivesse finalmente encontrado pelo menos alguma nova evidência sobre o desaparecimento de sua esposa há 43 anos. Durante a conversa, que durou cerca de 40 minutos, Bennett demonstrou profundo trauma emocional. De acordo com o detetive Harris, quando se tratou do dia do desaparecimento de Sarah, a voz do idoso começou a tremer e lágrimas apareceram em seus olhos. Ele descreveu em detalhes como Sarah adorava caminhar pela trilha dos Apalaches e como ele se culpava por não ter ido com ela naquele fatídico dia em maio de 1974. Thomas desempenhou com maestria o papel de um homem angustiado que dedicou toda a sua vida a preservar a memória de seu amor perdido. Sua história foi tão consistente e emocionalmente intensa que, por um momento, os policiais se sentiram desconfortáveis com suas suspeitas. No entanto, enquanto Stevens continuava a falar, o detetive Harris, especializado em investigação de cenas de crimes, começou a examinar discretamente o quarto. Sua atenção foi atraída por um detalhe que não se encaixava na imagem de um homem idoso e frágil que mal conseguia mover as pernas. No assoalho de carvalho, coberto com uma camada de cera velha, ele notou um arranhão recente e profundo. Parecia que algo extremamente pesado havia sido arrastado sobre a madeira. O rastro se estendia do centro da sala e terminava sob uma enorme estante de livros feita de madeira maciça. A estante estava repleta de volumes pesados e enciclopédias, e estima-se que pesava mais de 90 quilos. Harris anotou em seu caderno que o arranhão era muito recente para um móvel que, segundo o proprietário, não era movido há décadas. Além disso, a direção da marca indicava que o armário havia sido movido para frente e para trás com frequência, o que era fisicamente impossível para uma pessoa com a saúde de Thomas Bennett. Apesar dessa descoberta, Bennett permaneceu completamente calmo. Ele continuou a falar sobre as flores favoritas de Sarah sem um único gesto ou olhar que indicasse que ele havia notado o interesse do detetive no chão. Sua máscara de sinceridade era impecável. Ele olhava diretamente nos olhos de Stevens, demonstrando total abertura e disposição para ajudar na investigação. Quando os detetives perguntaram sobre o vestido azul que haviam encontrado, mostrando uma foto na tela do tablet, Thomas Bennett ficou em silêncio por um momento. Seu rosto expressava profunda tristeza. Ele disse calmamente que aquele vestido era uma cópia de um que ele havia encomendado a um alfaiate há muitos anos, tentando recriar o guarda-roupa de Sarah para seu museu doméstico. Ele explicou a presença dos vestidos na varanda, dizendo que lavava regularmente as roupas íntimas de sua esposa desaparecida, para que o tecido não se deteriorasse com a umidade da floresta. Essa explicação parecia estranha, mas era lógica no contexto de seu comportamento como um homem que havia perdido contato com a realidade devido à dor. Os detetives deixaram a casa às 11h45 da manhã. Thomas Bennett os acompanhou até o carro, desejando-lhes boa sorte em sua busca e pedindo-lhes que voltassem sempre que precisassem de mais informações sobre os anos 70. Assim que o carro saiu do estacionamento, o detetive Harris expressou sua principal suspeita. A fragilidade de Thomas era apenas parte do espetáculo. Um novo arranhão no chão indicava que havia algo escondido atrás da estante de livros que exigia acesso frequente. O mistério de Bennett's Hollow estava começando a tomar uma forma tangível e era muito mais complicado do que parecia à primeira vista. A polícia entendeu que o próximo passo era obter um mandado de busca oficial,
mas eles precisavam de evidências mais sólidas do que um único arranhão no chão. No dia 1º de novembro de 2017, o estado psicológico de Evan Calder se estabilizou a ponto de os peritos forenses poderem realizar uma série de entrevistas prolongadas. Essas conversas, registradas em 32 horas de gravações de áudio, tornaram-se a base para a compreensão do que estava acontecendo a portas fechadas nos últimos 5 anos. De acordo com os registros médicos de Evan, o último ano de seu cativeiro foi o período em que a linha entre a realidade e a ilusão do sequestrador começou a finalmente desmoronar. Evan lembrou que, por volta do outono de 2016, o comportamento de seu algoz, a quem ele até então se referia apenas como ele, começou a mudar drasticamente. Seu captor tornou-se distraído, muitas vezes caindo em esquecimento prolongado, simplesmente sentado à frente de Evan durante seus jantares forçados. O protocolo registra o testemunho do garoto. Ele começava uma frase sobre os acontecimentos dos anos 70 e, de repente, ficava em silêncio por 1 hora, olhando através de mim. Seus olhos ficavam vazios, como se ele não soubesse onde estava. Foi durante esse período que o sequestrador começou a se esquecer de trancar a porta com frequência cada vez maior, deixando o garoto com uma vaga esperança de resgate. Entretanto, junto com sua distração veio uma nova onda de pressão psicológica. O sequestrador finalmente parou de perceber Evan como uma pessoa separada. Ele começou a chamá-lo apenas pelo nome de Sarah e o forçou a usar joias enormes que pertenciam à sua esposa desaparecida. Evan descreveu um pesado colar de pérolas e anéis de ouro com gravuras finas que ele tinha de usar todos os dias. Se o menino tentasse lembrá-lo de sua verdadeira identidade ou se recusasse a responder pelo nome de uma mulher, o idoso se tornava extremamente violento. De acordo com Evan, as punições por desobediência incluíam a privação total de luz por vários dias ou a recusa de alimentos. Ele gritava que Sarah nunca tinha sido tão rude e exigia que eu pedisse desculpas por quem eu realmente era, lembrou o jovem durante o interrogatório. O ponto principal do testemunho de Evan foi uma descrição detalhada do dia de sua fuga, 23 de outubro de 2017. De acordo com ele, o sequestrador parecia particularmente doente naquela manhã. Suas mãos tremiam mais do que o normal e sua respiração era difícil. Evan notou frascos de medicamentos sobre a mesa que o homem aparentemente havia se esquecido de tomar em outro momento de esquecimento. Depois de um almoço com vegetais enlatados, o sequestrador sentou-se em sua velha cadeira de balanço de encosto alto e adormeceu quase que instantaneamente. Evan descreveu em detalhes a cena que permitiu que ele fosse libertado. Ele estava roncando com a cabeça inclinada para o lado, e na mesa de madeira, ao lado de um copo vazio, havia uma pesada chave de ferro em um cordão vermelho. Era a única chave da porta externa. O garoto, superando o medo paralisante de que seu captor estivesse prestes a acordar, conseguiu pegar a chave. Esse testemunho finalmente confirmou a suposição dos detetives. O sequestrador era um homem idoso, cuja saúde havia começado a falhar, o que o levou a perder o controle sobre a vítima. Paralelamente ao trabalho dos psicólogos, os detetives Stevens e Harris conduziram outra entrevista com Thomas Bennett. Embora ainda não houvesse nenhuma acusação formal, a polícia continuou a pressioná-lo, usando o método de perguntas indiretas. Thomas, como no primeiro encontro, se comportou como uma pessoa que vive exclusivamente no passado. Ele voltou repetidamente às descrições de sua esposa, ignorando qualquer pergunta sobre o vestido azul que encontrou ou sobre a saúde dela. Sarah sempre foi tão frágil, disse Bennett baixinho ao detetive Stevens, de acordo com a gravação.
Ela nunca gostou do sol, que a cansava rapidamente. Eu sempre tentei protegê-la do mundo. Quando o detetive lhe perguntou diretamente se ele conhecia Evan Calder, Thomas apenas ergueu as sobrancelhas em sinal de surpresa. Seu rosto não mostrou nenhum sinal de reconhecimento, mas ele acrescentou uma frase estranha. Não conheço nenhum Evans, mas sei que a floresta às vezes devolve o que tomou. O principal é cuidar dela adequadamente. Essas palavras alarmaram os investigadores. Bennett habilmente criou a ilusão de sua inocência, escondendo-se por trás de uma máscara de demência, senil e profunda tristeza. No entanto, a descrição de Evan do comportamento do sequestrador, sua distração, esquecimento da medicação e fixação mórbida na imagem da esposa, combinava perfeitamente com a imagem de Thomas Bennett. A polícia entendeu que cada minuto de conversa com o idoso em sua sala de estar era parte de seu jogo, no qual ele tentava convencer os detetives de que era apenas uma vítima das circunstâncias, não um torturador que havia arruinado a vida de um jovem. O depoimento de Evan sobre o cômodo sem janelas e o cheiro de graxa começou a formar uma única imagem com o interior da casa em Bennett's Hollow. Os psicólogos notaram que Evan começou a descrever não apenas uma prisão, mas um lugar onde cada detalhe foi projetado para servir ao culto de Sarah Bennett. O garoto se lembrou de como tinha de assistir às mesmas gravações de programas de TV por horas, que Thomas chamou de suas memórias compartilhadas. No dia 5 de novembro de 2017, a polícia estava preparando os documentos finais para obter um mandado para uma busca completa em todo o local. O testemunho de Evan na escuridão tornou-se a base que permitiu que a polícia passasse da suspeita à ação decisiva. Eles sabiam que em algum lugar daquela casa, atrás de pesadas estantes de livros ou sob as tábuas do assoalho, estava a verdade que Thomas Bennett estava tentando fazer passar por amor e devoção sinceros. Evan Calder não foi apenas uma vítima. Ele foi uma testemunha capaz de sair do mundo ilusório dos anos 70 para destruir a máscara de alguém que acreditava ser o mestre da vida de outras pessoas. No dia 7 de novembro de 2017, às 6 horas da manhã, um comboio de carros de polícia chegou à propriedade de Bennett's Hollow, com um mandado oficial para uma busca completa na casa e nos arredores. Um grupo de 10 policiais e 3 cientistas forenses iniciou a operação. Thomas Bennett os recebeu na varanda, sem mostrar sinais de agressão ou medo. De acordo com o relatório do detetive Stevens, o idoso apenas observou em silêncio enquanto os homens uniformizados entravam em sua casa segurando ferramentas pesadas para inspecionar as estruturas. Sua calma era tão antinatural que os policiais, sem querer, verificaram a segurança de suas armas. O objeto central de atenção era a mesma estante de livros na sala de estar que o detetive Harris havia notado anteriormente. A equipe forense notou que a estrutura maciça de carvalho estava fixada em trilhos de metal ocultos, embutidos no chão. O mecanismo de abertura revelou-se surpreendentemente simples, mas confiável. Havia uma pequena alavanca atrás de uma das fileiras de enciclopédias. Assim que ela era girada, o armário rolava silenciosamente para o lado, revelando a entrada para uma escada de concreto íngreme que levava às profundezas da fundação do edifício. O que a polícia viu lá embaixo foi descrito no relatório como uma sala da cápsula do tempo. Era um porão de cerca de 400 metros quadrados que Thomas Bennett havia convertido em uma sala de estar perfeitamente recriada em meados dos anos 70. As paredes eram cobertas com papel de parede autêntico, com padrões geométricos em laranja e marrom. No canto, havia um aparelho de televisão pesado, fabricado em 1962,
conectado a um aparelho de vídeo antigo. O ar estava carregado com o cheiro de verniz, purificador de lavanda e mofo que passava pelos painéis decorativos. A equipe forense chamou esse lugar de Museu Sarah Bennett. No meio do cômodo havia uma mesa de jantar coberta com uma toalha de mesa de renda, com 2 jogos de louça ainda no lugar. Sobre a cama, coberta com um cobertor de lã, havia vestidos femininos, dispostos com precisão maníaca. No entanto, a descoberta mais aterrorizante aguardava os policiais em um pequeno nicho atrás de um painel falso. Lá, em recipientes de plástico, eles encontraram os restos das roupas de Evan Calder, jeans, camiseta e mochila da universidade. O relatório afirma que os itens foram deliberadamente cortados em pequenos pedaços. Thomas Bennett guardou esses fragmentos como prova da morte de Evan, acreditando que o próprio garoto havia desaparecido com essas roupas. Durante um exame mais aprofundado, os peritos forenses encontraram anéis de metal maciços nas pernas da cama, aos quais estavam presas correntes de 2,5 metros de comprimento. Isso confirmou as palavras de Evan de que ele não podia nem mesmo se aproximar da saída sem a permissão do mestre. Ficou completamente claro: Thomas Bennett havia perdido completamente a cabeça devido à dor e à solidão. Durante 4 décadas, ele acalentou a ideia do retorno de sua esposa e Evan se tornou o objeto perfeito para sua dolorosa ilusão. De acordo com psiquiatras forenses, o fator principal na escolha da vítima foi a cor do cabelo e a estrutura facial de Evan. Quando era jovem, Sarah Bennett tinha um tom idêntico de cabelo loiro dourado que usava bem comprido. Para Thomas, Evan não era um garoto estudante. Ele era apenas um material para moldar a semelhança de um amor perdido. Bennett o mantinha em completo isolamento, destruindo metodicamente a psique do jovem com rituais e punições diárias. Ele tinha medo de perdê-la novamente, de modo que qualquer tentativa de Evan de mostrar sua própria vontade era vista pelo velho como uma ameaça ao seu mundo ilusório. O relatório afirma que Evan estava psicologicamente destruído após o primeiro ano de sua prisão. A síndrome de Estocolmo, combinada com a pressão constante de medicamentos, foram encontrados estoques de sedativos fortes no porão, tornou-o absolutamente submisso. É por isso que ele não tentou fugir antes, mesmo quando Thomas começou a cometer erros devido à sua idade. Para Evan, o mundo fora desse quarto deixou de existir. Ele acreditava tão profundamente em seu novo papel que, mesmo depois de ter acesso à chave, hesitou por várias horas antes de ousar cruzar a porta. Thomas Bennett foi preso às 9h45 da manhã. Quando os policiais o levaram para fora da casa algemado, ele não disse uma palavra, virando-se uma vez para olhar as janelas do porão. De acordo com um dos policiais, o velho tinha um sorriso leve, quase feliz, no rosto, como se ainda acreditasse que Sarah estava lá, na escuridão sob a estante de livros. A busca em Bennett's Hollow esclareceu os aspectos técnicos do crime, mas deixou feridas abertas que não podiam ser curadas. A polícia apreendeu milhares de fotografias, centenas de horas de gravações de áudio em que Bennett falava com Evan como Sarah, contando-lhe sobre os eventos dos anos 70. Era uma crônica de loucura documentada e em grande escala que durou 5 anos. Cada detalhe do porão mostrava que Thomas Bennett não havia apenas sequestrado uma pessoa. Ele estava tentando parar o tempo, criando uma era congelada dentro de sua casa, onde o preço da ilusão era uma alma viva. A equipe forense terminou seu trabalho no local apenas no final da tarde. A última coisa retirada do porão foi o pente de metal que Thomas usava para pentear o cabelo de sua vítima todas as noites. Esse objeto, segundo o detetive Stevens, tornou-se o símbolo mais eloquente do caso.
um instrumento de cuidado que se transformou em tortura. Havia um julgamento pela frente, mas, para Evan Calder, que ainda estava no hospital, a verdadeira batalha para voltar à realidade estava apenas começando. Ele havia deixado o porão, mas o porão parecia permanecer parte dele para sempre. No dia 14 de janeiro de 2018, a investigação oficial do caso do sequestrador de Bennett's Hollow foi efetivamente interrompida antes de chegar ao tribunal. Thomas Bennett, que tinha 76 anos de idade na época, foi transferido da cadeia do condado para um hospital de segurança máxima. Um relatório médico, assinado pelo médico-chefe da instituição, declarou que a condição física do detento estava se deteriorando rapidamente, causada por um problema cardíaco de longa data e degeneração cognitiva progressiva. Entretanto, mesmo à beira da morte, Bennett permaneceu fiel à sua ilusão. De acordo com os registros médicos, Thomas Bennett nunca se declarou culpado de nenhum dos episódios dos quais foi acusado. Em sua mente distorcida, os eventos dos últimos 5 anos não eram um crime. Durante sua última entrevista com o advogado do Estado, que ocorreu 2 semanas antes de sua morte, Bennett afirmou, de forma tranquila, mas confiante, que havia apenas corrigido os erros da floresta. Suas palavras estão registradas nas atas. Eu não sequestrei ninguém, apenas devolvi minha amada para casa onde ela pertence. Ela ficou grata pelo calor e pelo fato de eu tê-la deixado bonita novamente. Para ele, Evan Calder deixou de existir como pessoa em junho de 2012, transformando-se em um recipiente vazio para as lembranças de Sarah. No dia 20 de fevereiro de 2018, às 4:30 da manhã, Thomas Bennett morreu durante o sono. Com sua morte, desapareceu a última oportunidade de descobrir as coordenadas exatas de todos os lugares onde ele poderia ter escondido suas vítimas durante décadas. O caso foi oficialmente encerrado devido à morte do suspeito e a área de Bennett's Hollow foi posteriormente leiloada, embora os habitantes locais ainda evitem essa área da floresta, chamando-a de lugar de tempo congelado. Enquanto a máquina jurídica concluía seu trabalho, Evan Calder começou sua longa e dolorosa tentativa de voltar à realidade. Em março de 2018, ele voltou para a casa de seus pais em Roanoke. Entretanto, de acordo com seus vizinhos e familiares, foi um retorno a uma mera casca. Os 5 anos que ele passou no porão, sob uma estante de livros, deixaram cicatrizes em sua psique que eram mais profundas do que quaisquer ferimentos físicos. Evan tentou fazer coisas normais, tentou pegar uma câmera novamente, mas cada flash ou clique do obturador lhe causava tremores incontroláveis. O maior obstáculo para sua adaptação era o medo de espelhos. De acordo com os relatos do terapeuta que trabalhou com Evan, o jovem exigia que todas as superfícies espelhadas da casa fossem cobertas com um pano escuro. Durante uma das sessões, ele explicou que simplesmente não reconhecia a pessoa que estava olhando para ele do outro lado. Vejo um homem com barba e olhos cansados, mas na minha cabeça ainda sou Sarah, que precisa pentear o cabelo para que o mestre não fique bravo. Essas palavras de Evan, transmitidas pelo médico, tornaram-se a confirmação mais eloquente da profundidade de seu colapso psicológico. O distúrbio dissociativo, imposto por anos de encenação forçada, havia transformado seu próprio rosto no de um estranho. A mãe de Evan, Martha, relembrou em uma entrevista para um projeto de documentário sobre pessoas desaparecidas que seu filho ficava sentado na escuridão total por horas, alegando que se sentia mais seguro dessa forma. Sua identidade não foi apenas danificada, ela foi metodicamente apagada e substituída por um conjunto de hábitos estranhos. Ele frequentemente
Usava entonações femininas em sua fala e demonstrava uma obsessão mórbida com a limpeza de suas roupas, um eco direto dos rituais que Thomas Bennett havia implementado em seu museu subterrâneo. Em uma noite de outono de 2019, 2 anos após sua libertação, ocorreu um incidente que mostrou que Evan permaneceu prisioneiro do Hollow de Bennett para sempre. Seu pai entrou na sala de estar e viu o filho parado junto à grande janela, através da qual brilhava a última luz do sol poente. Evan não estava olhando para a paisagem que antes adorava fotografar. Ele estava de costas para a sala, com as mãos se movendo com a mesma precisão dolorosa e manjada que os caçadores haviam notado no dia em que ele foi encontrado. Ele ajustava cuidadosamente seu longo cabelo, mecha por mecha, colocando-o atrás das orelhas e alisando irregularidades invisíveis. Seus movimentos eram perfeitamente calibrados, desprovidos de qualquer espontaneidade natural. Quando o pai chamou seu nome suavemente, Evan se virou lentamente. Seus olhos estavam completamente vazios, desprovidos de qualquer centelha de reconhecimento ou emoção. Não havia medo, nem alegria naquele olhar. Apenas o vazio sem fim de um homem que havia perdido as coordenadas de sua própria alma. Essa história, que começou em uma trilha ensolarada dos Apalaches em junho de 2012, terminou não com o triunfo da justiça, mas com a tragédia silenciosa de um homem. Evan Calder tornou-se um lembrete vivo de que a floresta pode trazer um corpo de volta, mas nunca traz de volta a pessoa que ele era antes de encontrar a escuridão. Os eventos daqueles 5 anos o mudaram para sempre, deixando em sua memória apenas o eco do nome de outra pessoa e a sensação de um pente de metal tocando seu cabelo. No silêncio de sua casa em Roanoke, Evan continuou a desempenhar seu papel, esperando a permissão para sair para o sol que ele já havia recebido, mas nunca percebeu. A trilha dos Apalaches guarda muitos segredos, mas a história de Evan Calder continuará sendo uma das mais sombrias. Uma história de como uma pessoa pode desaparecer, mesmo quando volta para casa.